Vamos lá então, com o Grupo Bairrista e a RDC TV, com o Bairrista Futebol Clube. O programa desta sexta-feira tem rodada no final de semana do Campeonato Gaúcho e aí tem o Grenal na outra quinta-feira, mas tem convocação também da Seleção Brasileira e aí detalhes que incidem exatamente em cima do Grêmio. Tá aqui a bancada bairrista, Júnior Maicá, Kleber Grabowska, Rafael Serra e Edu Santos. A propósito, só um detalhe antes da gente falar sobre convocação da seleção e ir mais a fundo na rodada no final de semana do Campeonato Gaúcho. Está definido realmente, Serra, Edu, Kleber e Maicá, que nesse final de semana os dois times vão entrar com escalações reservas ou mistas? Até a informação que estava lendo agora, Benfica no caminho, que o Inter parece que vai com um time misto. Vai poupar alguns titulares, mas não vai com completamente reserva. Sim. E o Grêmio, Benfica, até lembrando de algumas escalações e tal, o Grêmio me parece que também vai no mesmo caminho. Não vai ser todo reserva. Sim. Vai colocar um ou outro jogador titular aí para jogar contra o Pelotas. Até porque, Benfica, o Grêmio meio que o planejamento não deu certo, né? Porque Sim. o planejamento do Grêmio era ser campeão do primeiro turno para ir relaxado para o segundo turno. O primeiro jogo o Grêmio já venceu, que foi o Juventude. Me parece que fora de casa contra o Pelotas, o Grêmio não vai colocar um time totalmente reserva. Vai ter um ou outro titular aí. Aí a gente pode botar aí Vanderlei, né? O David Braz, que vem jogando, pode aparecer também. Né? Não sei, o Jeromel me parece que não. Mas é por aí, Benfica. Um dos volantes. Um dos volantes. O Lucas Silva, daqui a pouco, pode aparecer. O que pode ser, hein, Edu? O Inter acho que vai jogar o Lomba. Sempre joga. Sempre joga o Lomba. Eu acho que o Inter pode jogar com... Vai ser importante a gente ver se o D'Alessandro vai jogar ou não, porque pode ser decisivo para ele jogar no Grenal ou não. Eu acho que o Inter vai com um mistão também. Eu duvido muito que o Inter faça um time completamente reserva no domingo. Tem uma questão também, o Inter empatou, né, na primeira rodada do retorno. Agora, Kleber Grabowska, com todo respeito, é zelo demais, né? Eu não vejo nenhum problema em colocar neste domingo os times titulares, já que vai jogar um Grenal em Porto Alegre na quinta da semana que vem. Quando é que essa cultura vai cair, cara? O jogo anterior foi na terça. Sim. Né? O Inter vai jogar domingo à noite, tem um super tempo de recuperação, e o outro jogo é só na quinta-feira. Então, tá muito bem colocado esse jogo, não tem explicação para colocar time em reserva. O Internacional só sai de Porto Alegre na sétima rodada, no sétimo jogo, para sair contra o Esportivo, né? Então o Internacional tem praticamente o mês inteiro dentro de Porto Alegre, jogando ou no Olímpico ou no Beira-Rio. E eu acho que esse jogo de domingo tem que ter time titular com o D'Alessandro em campo, para ver se com o Edenilson de volante, Marcos Guilherme no corredor, se o Internacional consegue repetir algo em termos de velocidade e intensidade, né, e o futebol agudo que apresentou contra a Universidade Católica com o D'Alessandro em campo. Que tipo de Internacional a gente vai ver, né, dentro dessa projeção? Time titular com o D'Alessandro. O Internacional conseguindo jogar na velocidade, na intensidade de terça-feira, ou esse time intenso tendo que se adequar à cadência do D'Alessandro? Kleber, eu acho que tu pegasse bem a ideia. Se esse time do Internacional foi uma coisa completamente nova, diferente, no jogo do meio da semana, esse time, para efeito inclusive de Grenal, ele precisa ser preservado no jogo. Não há um problema. Claro que daqui a pouco fica um ou dois jogadores por dificuldade, por preservação fora, mas ainda é a ideia do time titular. Essa ideia, ela precisa ser melhor trabalhada, avançar, até para a gente saber se aquilo que aconteceu no meio da semana foi uma coisa absolutamente fora do eixo para o Internacional. Mas não se tem uma atuação como o Inter teve, como fora do eixo, né? Eu acho que o grande diferencial ali foi o D'Alessandro. Mas eu também acho, só que eu acho que isso precisa ficar confirmado num segundo rotina. Jogo e rotina antes do Grenal. Eu vou dizer, eu acho que nem Grêmio nem Inter estão na ponta dos cascos ainda, né, nesse embalo de jogar com o time titular sempre. Não, mesmo com o time titular, ainda o Grêmio e o Inter não estão 100%. E tem uma questão também, né, que hoje em dia os treinamentos, né, rapaziada, não se refletem no estilo de jogo, né? Os treinamentos são por setores, Sim. Trabalham em quadrados menores do gramado. São simulações de situações por setor, enfim. E aí, depois, claro, no jogo vem tudo à tona. Mas eu também pondero uma questão, Silvio. E se alguém se quebra? Tem alguns jogadores que eu não colocaria. Em Grêmio e Inter. Por exemplo, Guerreiro, não colocaria o Guerreiro, não colocaria o Jeromel. Mas por quê?
Cara, porque futebol, o cara pode torcer um pé, pode tomar dividida. O Kahneman quebrou o jogo- dedo no porque jogo o jogo contra é o São José. quinta-feira, né? Mas o Kahneman quebrou o dedo vem cá, no jogo. Mas não pode. Isso já aconteceu. Não pode quebrar o pé num treino? Pode. Tá, e Então, isso o não, mas é Jean-Pierre mais Jean-Pierre difícil, se né? machucou no treino. isso não podia acontecer com o Flamengo no ano passado, que jogou sempre com o time titular? Que isso também, Podia. isso é uma verdade e uma mentira, né, Benfica? Porque o Minha treino... vida, então. Nossa. O treino, na verdade, ele é mais... O cara vai mais relaxado no treino. Né? Sim. O jogo, o cara já vai mais intenso, obviamente. Não, a lesão do Kahneman foi contra o São José numa dividida fortíssima e ele tá até hoje sem jogar. Perdeu a estreia da Libertadores, provavelmente não joga o Grenal. Não, Eu concordo contigo, Silvio. Eu não faria todo reserva. Mas algumas pessoas, alguns jogadores eu. Mas daí tu tira o jogador. Esse jogador, o Aí tu- Guerreiro. aí tu- aí tu Guerreiro não- tá aí tu muito não valida o exposto. teste. Hã? Aí tu não valida o teste que... Depende. Não, mas aí tu depende não da consegue. característica de quem vai entrar. Se tu não valida, Edu, se daqui a pouco mudar metade do time. Olha só, Mas se tu tirar um ou dois, ainda continua a ideia. A zaga do Grêmio, por exemplo, precisa jogar? Não precisa, a gente já sabe qual é a zaga titular. O Jeromel não deve jogar, tá? Sim. Porque ele tá voltando de lesão, vai ser preservado. Né? Daí deve entrar volta o Paulo Miranda e David Braz. Ou daqui a pouco o Rodrigues, É. né? Porque o David Eu Braz acho- já está numa Eu sequência. até estou achando que o Grêmio vai ser mais reserva que o Inter. E aí, assim, ó, Diego Souza, eu preservaria, coloco o Luciano, né? Bota o Thiago Neves titular, o PP, dá uma chance pro PP titular. O Thiago Neves joga, né? O Renato O já- Alisson já- dá uma segurada no Cara, Alisson. eu O acho Thiago que Neves joga. essa é uma cultura que a gente precisa enfrentar aqui, cara. Qualquer coisa, tem um jogo lá 5 dias, 4 dias depois. Opa, tem que ser o time todo Não, não, não. reserva. Eu não concordo pode ser o contigo, time Silvio. titular. Eu concordo contigo, Silvio, mas eu deixaria esses jogadores para colocar em jogos assim, por exemplo. Eu acho que o Grêmio, por exemplo, nos últimos anos, o Serra tem essa opinião e eu concordo. O Grêmio abdicou muito do brasileiro, né? Muitas vezes acabou poupando demais. Tem brasileirões aí que o Grêmio jogou, acho que 10, 12 rodadas com um time descaracterizado. Concordo plenamente. Mas nesse momento de busca de classificação, envolvendo o Gauchão, onde o Grêmio já ganhou a primeira partida, acho que o misto, para mim, estava de bom E tamanho. o gauchão, assim, e eu concordo, o Brasileirão é outra turma, né? Sim. O Brasileirão é diferente. Mas o gauchão, que né, daqui a pouco o nível técnico é mais baixo dos adversários que o Brasileirão. Mas perderam o primeiro turno. Isso pode acontecer, mas, Daqui a pouco mas perde o vamos segundo. combinar que o nível técnico brasileirão é maior, né? Aliás, Uma tem- exigência maior. Aliás, tem um outro detalhe. O Grêmio não vai ter, nos 2 últimos jogos, contra o Ipiranga e o Novo Hamburgo, nessa fase, 3 titulares. É isso aí. 3 titulares. Convocados. E aí? Então, tu coloca agora um time reserva. Corre algum risco. E mais adiante, numa fase que é muito curta, tu ainda tem 3 titulares importantíssimos, dos mais importantes do time, fora do time. O Grêmio está correndo um risco, dentro desta ideia, dessa cultura, um risco danado hein, nesse segundo turno do Gauchão. Pensa assim ou não, Kleber? Acho que os dois estão correndo, né? Só que o É que Grêmio... o Inter não vai ter esse problema, se quiser, né, nos 2 últimos jogos, porque não tem jogador na seleção. Então, eu acho que o Grêmio tem que usar força máxima agora. Porque, com certeza, daqui adiante, né, para frente, já tem a confirmação de desfalques. Né? Sim. Já vamos tratar da seleção. Edu Santos, manda Diga pra nós lá. aí. Diga aí alguma coisa para nós. Diz aí. O pessoal pode participar via Facebook, Twitter ou YouTube, tanto do Bairrista como da RDC TV, Silvio. E a gente vai pegar todos os recados, os melhores a gente lê aqui, os piores a gente bloqueia. O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Aprendi com Rubens Recupero. Muito bem, já faz tempo isso aí. Faz tempo. Bom, Bairrista Futebol Clube, RDC TV, canais 24, 524 da NET, claro, e pelas plataformas digitais, então, do Grupo Bairrista e da RDC TV. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a convocação da seleção brasileira aqui, até para que a gente possa debater um pouquinho essa questão dos jogadores do Grêmio, os jogadores que vão desfalcar o Grêmio em 2 jogos do Campeonato Gaúcho, para fechar essa chave aí, essa fase, aliás. Deixa eu ver se o Batista coloca, então, aqui. Vamos lá. Estão enxergando aí, não? Tá, estamos. Tá tudo bem, então? Goleiros, o Everton, Ederson e Ivan. O Alisson tá machucado, né? Isso, o Alisson sofreu uma lesão no treino do Liverpool e está fora da convocação. Laterais, Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodge. Alguma questão? Não, Olha, eu acho que a única questão ali na convocação, voltando aos goleiros, é o Ivan da Ponte Preta, que tem se tornado quase que um xodó do Tite, né? Porque a Ponte Preta não é um time de destaque,
mas o Ivan eu acho que a segunda ou terceira convocação dele para a seleção principal. A segunda, com certeza, né? Pode ter sido mais. Nas laterais, Silvio, Daniel Alves não é mais lateral no futebol brasileiro, mas é a lateral da seleção brasileira, é uma decisão dele. Ele acha que jogando no meio participa muito mais do jogo e contribui muito mais com o time, mas tudo bem. E eu fico muito insatisfeito com a insistência do Tite em Danilo e Alexandro, que jogam muito, né, na Europa, mas não jogam nada na seleção Quem é que tu brasileira. colocaria aqui? Eu acho que o Marcelo ainda é o lateral de maior qualidade, e eu acho que o Tite tem que dar uma olhadinha em outro lateral direito aí, o que pode surgir. E acho muito justa a convocação do Renan Lodge. Apareceu com personalidade na seleção brasileira e está fazendo uma belíssima temporada no Atlético. Impressionante isso aqui, né? Da lateral direita, especialmente falou, tem que buscar outros laterais. Mas como a gente tem problema de laterais E a no Brasil? esquerda, né, Benfica? Porque o Lá no, Kleber falou. lá no Rio estão pedindo o Felipe Luiz. Olha, não. Mas lá no Rio estão pedindo todo o time do Flamengo. A Flapress. Mas assim, se comparando... Querem até o Jorge Jesus. Eu vou dizer, o Marcelo... não vai demorar. O Marcelo é inacreditável, não tá. Se o Daniel Alves, que, como o Kleber falou, não tá mais jogando de lateral, é convocado, Mas por que o Marcelo não é O convocado? Marcelo, já no clássico de domingo, apareceu no meio. E o Tem, Marcelo tá na reserva. tem aparecido mais no meio. Quando joga pelo meio, o Zidane já está usando ele mais para frente. Bom, zagueiros, Thiago craque, Silva, Marquinhos, Felipe e Éder Militão. Fala, bancada. O Militão não está jogando, né? Reserva no Real Madrid. Quer dizer, aparece um pouco. O Felipe, sim. O Felipe é o grande destaque, né? Esses dois jogadores brasileiros Eu não sei se o Felipe ficando aqui ia ter essa convocação. os dois são destaques. O Renan Lodge, em 2, 3 jogos, foi eleito... Estreou e em jogo de Champions League ele já foi eleito, assim como o Bruno Guimarães já foi eleito o melhor em campo pela UEFA, enfim. E o Felipe está fazendo uma baita temporada, mas acho que ele vai manter Thiago Silva e Marquinhos, né? O Militão é uma opção também para lateral direita, se precisar, né? O Tite ele consegue fazer a fila andar para a zaga, mas não consegue fazer a fila andar para a lateral. Ele está achando boas opções, está testando bastante gente na zaga, desistiu praticamente de Jeromel e Gil, né, que eram os preferenciais, o Miranda também, que teve participação em Copa do Mundo, mas nas laterais não tem renovação, nem o Renan Lodge é a única novidade, né? Então, volantes, Casimiro, Arthur, Bruno Guimarães e Fabinho, Rafael Serra. Não, o Casemiro é unanimidade, né, Benfica? Eu gosto muito do Casemiro e até ele deu uma entrevista elogiando muito o Zidane, né? Que o Zidane é um cara Ele que jogou ajuda... demais contra o Barcelona agora. O Zidane, e eu acho legal quando o jogador reconhece assim, que o técnico contribui para a melhora dele técnico. O Arthur, ele tem que ele precisa buscar mais o espaço dele de novo, ele está muito embaixo no Barcelona. E o Bruno Guimarães é um baita jogador, né? O Bruno Guimarães Esse aí é uma convocação sem Fernandinho, né? O Bruno Guimarães entrou no Lyon jogando como se estivesse jogando uma pelada. O segundo ou terceiro jogo dele pelo Lyon, ele foi eleito já o melhor em campo. E nesse momento eu vejo o Matheus Henrique jogando muito mais do que o Arthur. O Fabinho merece, mas eu vou te dizer, falando no Matheus Henrique, né? Eu acho que o Matheus Henrique é a questão da seleção olímpica. A gente até vai falar daqui a pouquinho. Mas olha, eu não levaria o Arthur, e aí sim eu sou carioca, levaria o Gerson. Sim. Sou da torcida do Flamengo. Mas o Arthur ele está na seleção brasileira pelo que ele já fez no foi. passado. Ele deu uma melhorada agora recentemente. Ele foi titular também no domingo, né? Que faz um tempinho que ele não aparecia como titular e ele apareceu no jogo contra o Real Madrid. Mas um jogador que eu queria, para mim já devia ter ido para a Copa 2018 é o Fabinho. Acho que o Fabinho precisa jogar mais pela seleção. O Tite perdeu um tempo lá com o Alain, do Napoli. O Fabinho nunca teve uma chance de fato na seleção. É que o Fabinho também ele não consegue ser o titular definitivo no Liverpool. E aí tu falou, Benfica, do jogador da seleção e do time, né? E acho que perder tempo, que o Maicá falou, o Tite perdeu muito com o Fernandinho, né? Sim. Porque o Fernandinho no Manchester City é titular absoluto do Guardiola, né? Mas aí na seleção... Hoje ele está jogando de zagueiro, né? Ele foi jogar de zagueiro. Meias, Everton Ribeiro, Felipe Coutinho. Acho que finalmente se fez justiça ao Everton Ribeiro, que há muito tempo joga em alto nível, né? E o Felipe Coutinho, eu acho que ele está mais ou menos que nem o Arthur, é um jogador em baixa. É a história, né? E não o momento. É o que a gente imagina que ele pode dar, mas não o que ele está entregando no momento. Sim, mas ele não vem entregando há muito tempo. Existe uma possibilidade grande do Bayern não efetuar a compra. Ele estava por empréstimo, né, no Bayern de Munique
Ele ainda pertence ao Barcelona, Falar pro- mas o Bayern parece que o Bayern não vai fichar, não vai pagar aí o Então valor é eu vou alto. falar né? o seguinte. Presidente Romildo. O presidente Romildo podia tentar fazer um negócio. Estão precisando desse meio aí, ó. Muito bem. Atacantes, Gabriel Jesus, que não pode jogar a primeira. É uma convocação para 2 jogos, mas ele está suspenso, não pode jogar a 6 primeira. atacantes, né? Isso Mas é um foi- caso de amor, né? mas foi chamado. O Gabriel Jesus é um caso de amor do Não, time. ele tá fazendo boa temporada. Tá bem. Tá Boa jogando temporada. muito Tá nesse jogando momento muito. no Manchester, cara. Tá? O Gabriel Barbosa, o Gabigol, teu ídolo aí. Tanto que tu faz aquele movimento, é tu ou É o Maicá. o Maicá quando faz o gol? Aquele? Eu não. O Maicá tem boas recordações do Eu Gabriel odeio o Barbosa. Gabigol. Richarlison, Bruno Henrique, Everton e Neymar. Interessantíssima a trajetória do Richarlison, né? Porque ele estava atrás do Pedro na convocação e o Pedro lesionou-se justamente nas vésperas de se apresentar e o Richarlison nunca mais saiu, né? Mudou de time na Inglaterra, deve mudar de novo, é um cara que está aproveitando muito. Bruno Henrique, e eu acho que essa convocação ela faz um registro do grande momento do Flamengo, né? A gente nunca teve um time fornecendo tantos jogadores, um time brasileiro fornecendo tantos jogadores numa só convocação. O Kleber falou um negócio interessante, Benfica, que aí vai estourar no Grêmio, tá? O Richarlison ele deve ser negociado. E, na verdade, o Everton só não foi pro Everton porque o Everton não precisa desse jogador do momento que joga Não pelo entendi lado. nada. Se o Richarlison sair, o Everton ficha para ir pro meio da Será, temporada. Serra? Sim. O Everton está chegando nos 24 anos de idade. Se o Everton não sair na próxima janela, olha, Mas é talvez capaz de não pelo acontecer mesmo o que valor, ocorreu né, com o Luan. Porque lá na Europa, eles não estão contratando Mas jogadores a com essa próxima idade. janela é a A janela não ser lá forte dentro. europeia, né? Sim, é a forte. É a janela de pra grandes ele. contratações. E aí, se não for nessa janela, dificilmente vai Mas aí ter acho que uma o valorização. valor cai um pouco, viu, Benfica? Porque conforme vai ficando mais velho, cai esse valor aí. Esse é o detalhe. Eles não. Cara, aqui do Brasil, o que eles levaram de atacantes? Tudo nesses últimos tempos, tudo jogadores de 17, 18 anos de idade. Verdade. 19, eles não levam os mais. os dois do Real Madrid, O Martinelli? O Martinelli do Do Arsenal. Arsenal. E aí entra o outro detalhe aqui, ó. Porque a gente já viu aqui que o Grêmio está perdendo Everton para os 2 últimos jogos desta fase do Campeonato Gaúcho. Ipiranga e Novo Hamburgo. Ipiranga e Novo Hamburgo. Mas também nós tivemos hoje a convocação da seleção olímpica. Temos aí. Tem aqui? Vai em ter relação em à seguida. seleção olímpica, eu vou dizer um negócio para vocês. Tem uma coisa assim, está aqui a seleção olímpica. Antes da gente falar aqui. A seleção olímpica tinha 2 amistosos acertados, contra a Coreia do Sul e contra o Egito. Ontem, a CBF recebeu a informação de que esses 2 amistosos não vão sair mais em função do coronavírus. Perfeito. Então é uma convocação para jogos que ainda não existem, mas são datas FIFA, é bom que se diga. verdade. Assim como os jogos da seleção brasileira. Sim. Possivelmente vai ser aqueles jogos lá, Kleber. Madureira, o Boa Vista, alguma coisa assim. Mas a seleção está convocada. Foi numa dessas que o Valdívia se machucou, lembra? Valdívia do Inter, mesmo. estava voando, foi jogar um jogo na Ilha do Retiro. Bom, olha aqui, ó. Machucou o joelho. Deixa eu me fixar aqui no meio-campo, onde aparece o Matheus Henrique, convocado agora. Na lateral esquerda, onde aparece o Caio Henrique. E no ataque da seleção brasileira, que tem Antony, Pedrinho, Paulinho, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Forte, hein? Aqui o PP perdeu a chance. Em função do Martinelli, que está jogando demais lá no Arsenal, e do Vinícius Júnior. O E Martinelli de não se jogar no afirmou, Grêmio, né? Hã? E de não jogar no Grêmio. O PP não tem jogado no Grêmio. Não, acho que não, mas acho que Eu acho para que- eu acho que isso interfere. a Olímpica, eu acho que não, ele fez um bom pré-olímpico. Eu acho que a questão mesmo é o Vinícius Júnior. É que esses jogadores eles estariam na seleção pré-olímpica, mas não foram liberados. Não foram né? liberados. O Lucas Paquetá é um desses casos também, né? O impressionante é que eles estão sendo liberados agora para nada. Mas é data FIFA, e data FIFA tem que liberar. Agora, na Olimpíada, os times podem se negar Que não se a sabe, ceder os que não jogadores. se sabe ainda se vai acontecer na data, se vai ser postergado ou se não vai acontecer a Olimpíada, né? Com o coronavírus. Também é verdade. Tem essa discussão se vai acontecer esse ano, mais tarde, se vai acontecer em 2021. 2021. Hoje, se eu não me engano, foi cancelada uma corrida de Fórmula E na Itália. Foi avião? cancelado. Não, é um carro de corrida. Foi cancelado também o público na Europa League e na Champions Champions. League. O jogo do Atalanta, E a Valência Olimpíada está sob... Cara, o futebol está desaparecendo nesse momento e no mundo. Covid-19 tá Olha, que tá. mas se a Esse meio de campo aí, Silvio, queria falar rapidinho. Vai falar, mas se a Olimpíada for confirmada para metade do ano,
o Grêmio não vai ter na metade do ano e não vai parar a competição aqui, né? Não para. Por causa da Olimpíada não para, Kleber, E competição. tem Copa América também. Aí o Grêmio mas o vai Grêmio não- jogar, o o Grêmio Grêmio vai não jogar pode um dizer que mês não. ou mais sem Matheus Henrique, sem Caio Henrique e sem Everton. Esse Sim, ano quer dizer, tem o Everton não. O Everton Não, acho que não vai Everton para o não. Olimpíada, mas vai estar na o seleção Grêmio não principal. pode fazer a mesma coisa que o Milan faz? Pode se Quer dizer, negar. Mas não pode, mas não quer. vou entregar. Vai se negar? E tem Copa Aí América tem esse que ano. decidir o que quer, né? E na Copa América não para. Para Tem pré-olímpica, né? Para o pré-olímpico, o Grêmio não fez esforço se nenhum opôs. para segurar o Matheus Henrique. Né? O torneio de Toulon também. Eu vou dizer, vai depender muito como é que vai estar o Grêmio ali, Benfica. Eu acho que, de repente, se tiver jogos decisivos em Libertadores, daqui a pouco Copa do Brasil, eu não Não, sei. cara, Campeonato Brasileiro a 1000, Porque hoje, Libertadores e Copa tá, do Brasil. hoje o Matheus Henrique é um dos principais jogadores do Grêmio. E é a função do meio-campo que faz o time andar. do Claro, Grêmio. mas já corre o risco o Grêmio de perder o Everton para a Copa América. Durante a Copa América não param as competições. Eu tenho um recado, Silvio. Qual é o recado? Da Maria de Lourdes. Ô, Maria. Sou apaixonada pelo Grêmio, esse programa é muito bom, nos deixa muito bem informados sobre a dupla Grenal. Só não gosto quando o Baldassi participa, pois ele é muito sem noção em relação ao Grêmio. Coitado do Baldassi. E o Juliano, até quando não está aqui no e o programa. Juliano Teixeira pergunta onde está o Cacalo. O Cacalo já está no seu retiro Tá no cinema, tá no pré-Grenal. Tu queria falar do meio campo? Queria. O que então fala? Muito forte. É? Forte, bruxo. Douglas Luiz, da Premier League já há um tempo, né? O Wendel é bom. Bom, Matheus Aliás, Henrique. o Wendel deve estar jogando muita bola no Sporting, né? Porque o Sporting é quarto ou quinto colocado no Campeonato Português e conseguiu perder a vaga na Europa League depois de vencer por 2-0. Perdeu para o time da Romênia, eu acho. Né? Mas o Sporting, terrível. E principalmente depois que vendeu o Bruno... Como é que é o nome? Bruno Guimarães. Bruno Não. também? Bruno... Ah, meu Deus. Manchester United. O Bruno né? pro United. Vendeu o Bruno, Ah, vendeu o meu Bruno. pai. Tá, mas tu ia falar de mais alguma coisa desse meio Não, campo? é muito forte o meio de campo e o ataque da seleção, né? O Martinelli faz 19, 20 anos metendo gol lá na Inglaterra. O Antony agora que tá de saída, né, de São Paulo. Antony e Pedrinho, a gente conversa um pouco assim. Não sei, olha, entre o Pedrinho e o PP, não querendo ser muito bairrista, mas também tô ou nessa aí, Antony e PP, enfim. Mas o Pedrinho é mais diferente do PP, né? E mais de agora armação, uma coisa O assim. interessante dessa seleção sub-23, até voltando no assunto do Everton, que esses atacantes aí já estão... Grande parte deles já está na Europa. Paulinho já está na Europa, Gabriel Martinelli já está na Europa, Matheus Cunha, Vinícius Júnior. Ou seja, os clubes europeus estão buscando esses jogadores. Jovens. Exatamente. Então, não sei se não é mais fácil ir um jogador sub-23 para a Europa do que o próprio Everton, por mais talento que ele tem. Esse é o risco que o Everton está correndo. Esse Martinelli, cara, ele apareceu no São Caetano. E eu sei que idade ele tem? Eu acho que ele não tem. Ituano. tem 19, 20 anos no máximo. Ele não tem 20 mais, anos, eu não acho. tem 20, eu acho. E daqui a pouco foi pro Arsenal Ele e tá jogou a jogando. Copa São Paulo ano passado, né? Foi no Ituano, não São Caetano. né? E aí fez o Paulistão e já foi direto. Olha só, Benfica, nos ajudando, o Márcio Cobelli me manda aqui no Twitter, tá? Sobre as convocações, e aí, claro, visando o Campeonato Brasileiro já, Libertadores, enfim. Ele botou aqui, ó, considerando a apresentação 15 dias antes para os treinos, números de rodadas que o clube será desfalcado no Brasileirão. Copa América, da 5ª até a 15ª rodada. Olimpíada, da 15ª até a 18ª rodada. Lembrando que a Olimpíada desfalcará os times também nas oitavas da Libertadores. Os clubes são obrigados a liberar para a Copa América, apesar que o Juninho Paulista diz, né, que a Copa América não é data FIFA. Os clubes não são obrigados a liberar. O que vai acontecer na metade do ano? Obrigado aí influenciar- ao Márcio Cobelli. O Flamengo vai reagir naturalmente? A torcida do Flamengo que quer todo o time na seleção? Eu Vai acho- reagir na metade do ano quando tem Copa América, aliás, quando tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? Até as contratações do Flamengo foram nesse sentido, né? De reposição. Pedro, Mas ainda Caio. assim... Claro, cai a qualidade, obviamente. Não compara, né, o Pedro Rocha com o Bruno Henrique, por exemplo, né? Olha, a metade do ano promete, hein? No Bairrista Futebol Clube, a gente está tratando da seleção brasileira, especialmente os desfalques que o Grêmio vai ter, que o Inter não tem, porque o Bruno Fux não foi chamado. Assim como o PP não foi chamado para a seleção olímpica. Só completando a informação, é o Bruno Fernandes, que era do Sporting, meio-campista. E a nossa interatividade, Edu? Muitos recados, Silvio, muita gente participando, falando sobre o programa, falando sobre o Jorge Eliseu, dizendo que o Lomba é melhor que o Everton. Calma. Calma. Do Everton ou O Everton do Palmeiras. o Everton? O Everton. O Everton. Tem uma do Fabiano aqui. Maiká, o Flamengo não liberou o Renier para o pré-olímpico, porque o Grêmio precisa liberar.
Não precisa, o Grêmio quis liberar, né? Sim. Sim. Não Foi é o que nós obrigado. dissemos aqui, não era obrigado. O Grêmio liberou. E Não foi obrigado a e na liberar. Olimpíada é a mesma coisa. E tem uma questão do Mejolaro também, né? Eu acho que tá na hora de ele goleiro. aparecer no banco do Grêmio, né? Não dá pra ficar Qual é atrás o do Paulo problema, Vitor. hein, Carlos? É o Não problema, dá pra hein? ficar atrás. Um jogador que tá toda hora na seleção olímpica, até a amostragem dele não foi muito boa naquele final do ano passado, ele perdeu a vaga, né, na seleção. Mas um jogador que tá toda hora na pré-olímpica não pode ficar atrás do Paulo Vitor e do Júlio César. Eu não conversei ainda, Benfica, confesso, com o departamento de futebol do Grêmio, os integrantes novos. O Paulo Luz, rapidamente, né? Tive uma conversa com ele aqui mesmo, nos estúdios da RDC. Mas o ano passado, o departamento que estava aí com o Guerra, o Deco e o Duda, se tinha a ideia que o Mejolaro não tinha ainda experiência, né? Não tinha rodagem. Agora o novo... Sim, mas não vai ter rodagem se ele não jogar, né? E eu realmente não tenho essa resposta. É verdade, Serra. E claro que o Paulo Vitor, né, Benfica, que é o reserva aí do Vanderlei, ele é um cara da confiança do Renato da comissão técnica. É verdade, mas ele podia ser o terceiro. Podia. É verdade. Mas aí ele aceitaria essa condição de terceiro? Eu não sei. Um mas jogador experiente do Flamengo que já foi... Deve ser muito bom de grupo, Paulo Vitor. Não, talvez até o próprio Felipe como terceiro. Mas Sim. eu te pergunto o seguinte: é verdade que se discute no Grêmio a altura do Felipe? Não, Benfica. Que é considerado um goleiro baixo? 1,85 m. Não ouvi isso por lá, não. Até porque, assim, o Marcelo Groi não era É um que eu goleiro ouvi muito isso alto, hoje, né? esse tipo de conversa hoje entre jornalistas. O Marcelo Vitor tá na... O Marcelo Groi tá nessa altura aí. É. Ele não destoou e era titular, né? Tá, mas aí ele serve para ser goleiro da seleção brasileira, não serve para ser goleiro do Grêmio, não faz sentido nenhum. Eu não sei. Eu tô querendo saber se Não, isso é discutido isso não- dentro do Grêmio. isso não Só um, ouvi, só um eu detalhe, ouvi falar. a respeito, a altura do Mediolaro é a mesma do Danley. Isso. Sim. Mas o Darley Mas daí... faz 15 anos. Então a questão não é a altura. O futebol não mudou é a muito. altura Né? que impede um goleiro. Não. Há 50 anos o Edu poderia jogar. Obrigado, Silvio. Quando o goleiro podia jogar com 1,70m, por Agradecido. exemplo. Não, o Edu tinha a altura do Gainete e do Jair. Do Gainete e do Jair. Poderia jogar Gilmar tranquilamente. dos Santos Neves. Quando jogava de boina ainda, o goleiro. A 55, porque a 45 já não dava Não, mais. só um pouquinho. O goleiro do México, Campos. Jorge Campos. Jorge Campos, jogava com 1,70 m e colocava a bola embaixo do pé para fazer a O Iguita foto. também não era dos mais altos, né? Claro, mas isso nós estamos falando 20 anos. dos Não, tempos remotos, Lomba, rapaz. O Lomba? O Jorge Campos, esse eu vi jogar, cara. Eu transmiti jogo desse cara, da seleção brasileira. E o interessante desse Jorge Campos é que ele era goleiro numa convocação e daqui a pouco era centroavante numa outra. Ele jogou muito tempo Eu nos não Estados vi Unidos nada também, parecido com Jogou isso. nos Estados Unidos no futebol. Ó, o Marcelo Groi tem 1,88 m, Benfica. É a altura do Essa Lomba. média aí. O Lomba também, né? A altura do Lomba. A gente está conferindo as alturas aqui. É, 1,80 m. Não, eu realmente, sobre a altura do Mejolar, eu não ouvi nada. Viu, Benfica? não, Eu é ouvi que sobre a experiência Eu estou e dizendo isso porque eu ouvi colegas, jornalistas, debatendo isso hoje de manhã. tanto que no Grêmio, quando o Grêmio pensou em contratar o goleiro ano passado, final do ano passado, se falou em trazer um goleiro experiente, que é o Vanderlei, né? Sim. Que é um cara que já tem Mas uma vem cá, rodagem. cara, mas eu acho que esse garoto podia estar indo. Sim, tu tem dois experientes, Vanderlei e Paulo Vitor. Ele podia ser um terceiro goleiro, É né? que assim, Benfica, Trabalhar em cima de um jovem. o que o Grêmio mudou o planejamento, né? O Grêmio tinha um planejamento de começar o Gauchão com uma equipe, vamos dizer assim, de transição, e aí o Mejolar entraria. Só que foi mudado esse planejamento. O Grêmio começou o Gauchão já com os titulares. E talvez, se o Grêmio tivesse sido campeão no primeiro turno, não duvido, Benfica, o Grêmio utilizaria aí durante esse segundo turno do campeonato alguns jogadores e até um time de transição em alguns jogos. Agora tem um detalhe interessante, né? Ele de novo não vai jogar na seleção. Eu acho que ele é considerado lá o terceiro goleiro da seleção olímpica. Então, nesse aspecto, ele não vai aparecer. Mas já foi titular, não? Perdeu a vaga por ele mesmo, por atuações Na bola, fracas. Ele é terceiro na ou seleção. quarto na Olímpica. Não, Tem- é que tem se o o, Ivan. Ivan, Terceiro. se o Ivan vem, Agora. se o eu Ivan acho que ele vem para ficaria jogar a Olimpíada, ele corre risco de não ser chamado pela situação de hoje. Vai mostrar. Desculpa, Silvio, fazendo justiça também, tá? O Mejolaro estava de titular ano passado, né? Naquela competição sul-americana, né? Qual era a competição do final do ano passado? Excelente pergunta. Eu acho que em Toulon também ele estava de titular, começou titular e teve um gol que o Brasil tomou que ele errou. Não, foi contra o Uruguai ou Argentina. Ele errou uma saída de bola contra a Argentina. Ele exagerou na confiança, aquele negócio de sair com os pés, enfim, ele teve alguma. Ele oscilou também. Né? Fazendo justiça aqui, não é só uma questão tipo, de idade, de tamanho. Ele deu uma oscilada na seleção também no final do ano passado, mas é um jogador de seleção.
Bairrista Futebol Clube, vamos falar sobre a rodada no final de semana do Campeonato Gaúcho? Só se for agora. Para dar uma atenção toda especial, principalmente para o interior. Vamos ver como é que vai E tem ser. divisão de acesso, Silvio. É? Tem divisão de acesso com 2 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. Todos delícia. transmitidos? Todos transmitidos Então na explica. FGF TV. E explica pra gente aí como é que é. São fgftv.com.br. Todos os jogos são transmitidos ao vivo, com narrador e comentarista. Tudo feito por nós. Esse final de semana tem narração de Ramiro Ruschel, narração de Ramiro, Júlio Lemos, Daniel Oliveira. Tem uma equipe grande trabalhando esse final de semana. Assim. É mesmo? Tudo nessa parceria do Grupo Bairrista com a Federação? Tudo nessa parceria. Como Bairrista são os nossos comentaristas? São bons? Alguns são bons. Alguns são bons. Cite 3. Teve Quantos nós temos? 4 comentaristas. Teve Dá- um no final de semana passado que a gente colocou para comentar 3 jogos e tiramos da escala essa semana. Não rendeu, não performou. Fake news. Já tô na A gente escala, tá falando- sábado e domingo. A gente está falando em dar chance para jovens. Imagina o cara comentar 3 jogos seguidos. Existe maior chance do que essa, Serra? Bah, isso aí é chance de Sábado e ouro. domingo já tô na escala. Fake news. Esse comentarista que narrou 3 jogos no mesmo dia, além na sequência, ele está achando pouco trabalhar apenas uma vez em cada dia. Me habituei com o ritmo. Ele está pedindo o jogo com prorrogação. Ô, Silvio. A gente, não, deixa eu só completar. A gente brincou aqui, mas isso é sério. Sim. A divisão de acesso completa, Maicá e completa Edu, está sendo transmitida. Tem todos os seus 8 jogos a cada final de Todos os semana jogos de transmitidos. cada rodada, os 8 jogos são transmitidos ao vivo. Esse primeiro mês é gratuito o sistema de acesso. No segundo mês vai ser cobrada uma mensalidade e metade desse valor da mensalidade vai para o clube que o torcedor escolher. Então, assim, sou torcedor do Bagé, sou torcedor do Guarani de Venâncio. Tu não só vai estar assinando para assistir os jogos do teu time, como assinando para ajudar o teu time durante todo o ano. Então, esse é o projeto. Sabe, tem um negócio, na minha visão, assim, extremamente importante aí. É porque o time do interior, andando pelo Rio Grande do Sul, ele sai para jogar. Sabe? O time de Bagé sai para jogar em Bento Gonçalves. Ele depende, única e exclusivamente, de uma emissora de rádio de Bagé que transmita o jogo. A partir de agora, o torcedor, aquele torcedor fiel do interior do estado, cujo time está na divisão de acesso, ele tem a chance de sempre assistir o seu time jogando. Isso é legal. Sabe, isso nunca aconteceu, é um Não. negócio revolucionário que a gente está vivendo agora. E a gente está fazendo esse primeiro mês de ajustes para acertar toda a equipe, acertar a transmissão, tudo. Então, mas a partir do segundo mês, a ideia é estar com a operação 100% redonda e o pessoal vai poder assistir esse ano em torno de 380 jogos. Então, vai ter divisão de acesso, segundona gaúcha, futebol feminino. Segundona que é a terceirona, né? Segundona, futebol feminino, a Copa Ipiranga no segundo semestre, a Copa Ibsen Pinheiro também no segundo semestre. Então, são 380 jogos aproximadamente. Bom, voltando então para a pauta da sacanagem, esse torcedor que escolhe o seu time, e aí isso reverte em dinheiro para a sua equipe. Exatamente. Esse mesmo torcedor pode daqui a pouco escolher o seu comentarista ou vetar algum comentarista? Ainda não, mas a gente está pensando nisso. Não dá para abrir Vamos colocar abre assim. uma aba? Como é que é isso? Vamos colocar assim, eu torço para o Bagé e não quero comentários Não de quero esse comentarista. Júnior Maicá. Pode ser. Pode ser. Só para ressaltar também é o seguinte, o cara paga, assiste todos os jogos, não é só o jogo do time dele, né? Sim. No momento da assinatura, ele seleciona o time dele, óbvio, né? Para onde vai o dinheiro, mas ele assiste todos os jogos da plataforma. Dá para ver tudo agora, não precisa ir. Quer ver o jogo do Brasil de Farroupilha, não precisa ir lá para Farroupilha. Pode ficar em casa e assistir normalmente. Não, mas né? o comentarista tem que ir. Tem que- O comentarista tem que ir. Bom, tu faz a escala. Inclusive quando trabalhar em 3 jogos no mesmo dia. Então nós temos aqui Juventude e São José, no sábado às 5 da tarde. Importante, hein? Importante, Jogo né? importante para os dois. Eu tô O São em- José pode praticamente bater o martelo da Eu estou enganado? permanência. Eu estou enganado ou é só esse o jogo de sábado? Só esse, né? Juventude tem só 5 pontos na tabela, hein? Tá. Zona. Então, daqui a Decisão pouco pro Juventude. colocamos a classificação aqui, então. Aí, em Pelotas, domingo, Pelotas e Grêmio, 4 da tarde. Em Erechim, Ipiranga e Novo Hamburgo, às 4 da tarde. Aqui em Novo Hamburgo... Opa, parei um pouquinho. Aimoré, não é o Novo Hamburgo. Aimoré. Aimoré. Ipiranga e Aimoré. Ipiranga e Aimoré. O design- Ipiranga e Aimoré, não é o Novo Hamburgo, senão o Novo Hamburgo vai jogar 2 vezes. É que nem o Júlio Maicá. Isso. Aí, Moré. Domingo, Aí, Moré. Novo Hamburgo e Esportivo às 5, o Inter contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio às 7 e o São Luís na segunda-feira em Ijuí às 7h30 diante do time do Caxias. É isso aí. Algum detalhe sobre
sobre esses jogos aqui que vocês queiram Eu acho referir? que os jogos mais relevantes e que vão chamar a atenção é esse do Juventude, que o Juventude está mal no Gauchão. E esse de segunda do São Luís e Caxias, até para ver se o Caxias vai vir com ímpeto de conquistar o segundo turno ou se está se guardando já para... E para ver o São Luís, né? E para ver o São Luís, Que está também lá abaixo, mal. hein? Lá embaixo. hein, Acho que a Clemente? gente tem a tabela de classificação ali. Vamos agora. colocar a classificação aqui? O Novo Hamburgo, se não ganhar essa rodada do esportivo, olha. Mas o Novo Já Hamburgo pode. joga 2 vezes essa rodada. Para fazer 6 Vai pontos. fazer 6 pontos. O Novo Hamburgo, se não ganhar essa rodada, aí já pode. Então, E essa o Novo aqui... Hamburgo não fez gol ainda, né? Essa... Não, não fez O gol. Novo Hamburgo não fez nenhum gol. Nenhum gol 6 no- partidas disputadas. Meu Deus. Teu Parece tempo, um amigo meu Teu na tempo noite. tu passava tanto tempo sem fazer gol assim, não? Eu? É? Eu era lateral, né, Benfica? Ah, bom, tá. Então não era daqueles que... Não, lateral. Tu era o antigo Eu só lateral. batia falta, que fiz ficava um só gol de marcando. falta na minha vida. Bicho. Ah lá, Então é Ronaldinho o seguinte, Kleber Grabowska, olha a parte de baixo, por baixo isso que eu falei do São Luís aqui, Kleber. O São Luís vai ter a vantagem de saber os resultados. Não sei se isso vai adiantar ou não pela fase. O São Luís ele contratou essa semana o Lucas Crispim, né? Mas a qualidade técnica do São Luís em relação ao grupo do ano passado, que foi semifinalista, é muito inferior. É muito inferior. O Piccoli tem dificuldades. Eu acho que o São Luís está pagando por uma aposta no Leandro Machado, que era o auxiliar do Paulo Henrique Marques. E se imaginou que ele fosse fazer algo que o Lacerda está fazendo no Caxias, né? Um treinador que ganhou a primeira oportunidade no Gauchão. O Gauchão é muito complicado, é muito justo, muito parelho. É muito rápido também. E tu largando mal, né, a chance de se recuperar é muito pequena. Ao contrário do ano passado. Com o Paulo Henrique Marques, o São Luís também começou mal, mas conseguiu a recuperação a partir da 4ª rodada. E o São Luís já está na 6ª rodada dos 11 jogos que tem e ainda não se achou. Acho que o São Luís está condenado. O jogo de segunda-feira é fundamental. Ou ganha do Caxias, né, ou já começa a encaminhar o rebaixamento, porque o jogo seguinte é contra o Grêmio. Interessante também é que os dois times que vieram da divisão de acesso, que a gente estava falando antes, estão muito bem, né? O Ipiranga e o Esportivo têm o 4º e 5º lugar, acho que já garantiram presença né? no próximo gauchão. Então, assim, não sentiram aquela dificuldade de sair da divisão de acesso e ir para o gauchão. O Esportivo montou um grupo muito qualificado, muito qualificado. O projeto esportivo é ano que vem Série D, né? E Copa do Brasil, ele quer ter calendário cheio, quer voltar com força. Tem o Renan, ex-goleiro do Internacional lá. Tem um atacante muito rápido lá, cara. Tem o Sapeca, é isso? Gustavo Sapeca, que está na reserva. Nossa, mas Perdeu, ele foi para a reserva agora. E perdeu o Juninho Tardelli, né? Que se machucou na primeira eu vi aquele rodada. cara que corre. Aquele Tem cara. o Marcão, que era do São Luís, foi para o Clube do Remo, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho do ano passado. É um time bem estruturado. E tem time e tem grupo. Uma pergunta aqui, com 10 pontos escapa? Provavelmente. A projeção é 11. Então aqui, ó, o Aimoré, muito em função da vitória sobre o Grêmio, o Brasil de Pelotas e o São José estão quase escapando. Essa rodada Quase, ainda pode confirmar mais um time que foge do rebaixamento, São José, né? Então seriam 4 times do interior com a vida resolvida. O Novo Hamburgo, Benfica, eu tenho que dizer que um abraço para ele, viu? mesmo? Tem 3 pontos, Benfica. Não marcou nenhum olha, gol, não né? fez nenhum gol, Benfica. Não dá. Olha, nenhum mais otimista torcedor. Mas do eu Novo Hamburgo, não quero acredito. ver o rebu que vai dar se o Juventude entrar nessa zona aí. O Juventude é um dos Se o Juventude grandes não sair clubes, desses 5 pontos, tu quer dizer? Se o Juventude ficar até a 3ª, 4ª rodada com essa pontuação aí, vai dar um rebu, porque é um dos grandes clubes gaúchos, campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho, e está amargando... Mas repetiria o Caxias. Repetirei o Caxias. Ah, né? grande- Atrás caiu para a segunda divisão. Uma grande decepção para mim, o Juventude. O Juventude e o Pelotas também, vou te falar. O Pelotas também. Agora, essa de Esperava um time, mais o Pelotas. O essa Pelotas de um está time- repetindo a campanha do ano passado, está se arrastando na ponta de baixo até o fim. Né? Agora, essa de um time passar 6 partidas sem fazer nenhum gol, eu nunca vi isso. Eu É nunca vi muita isso. coisa. O único gol do Novo Hamburgo esse ano foi contra a Ponte Preta na Copa do Brasil, que quase classificou. Pois é. Se não erra um pênalti enquanto estava 1-1, o Novo Hamburgo poderia ter se classificado na Copa do Brasil. Isso é uma pena. Bom, mas de qualquer maneira tem mais 5 jogos, porque são 6 jogos para cada time nesse segundo turno, né? Como só deu o primeiro, aí tem mais 5 jogos para Mais todo 5 mundo. Quem jogos. sabe o Novo Hamburgo possa aproveitar. Mas E seria 4 uma reversão de expectativa muito grande. 4 trocas de técnico é pouco, né? Se a gente comparar com o que já aconteceu, 4 em 6 rodadas, não, é bastante. 4 em 6 rodadas. eu é não sei bastante. dos campeonatos anteriores, mas é um número interessante aí. Bom, Bairrista Futebol Clube e a nossa interatividade. Silvio, antes disso, definido aqui os jogos da Copa do Brasil, o Brasil de Pelotas joga no dia 12, no dia do Grenal, contra o Brusque em Pelotas.
às 21h30. O São José joga dia 11 lá em Goiás contra o Atlético Goianiense também às 21h30. E o Juventude joga às 19h15 do dia 11 também em casa contra o América de Natal. São 2 jogos agora, né? São 2 jogos. E classificando garante 2 milhões. Só o São José decide em casa. Só o São José decide em casa, exatamente. É mesmo? O Juventude começa em casa e o Brasil começa em casa? Isso aí. Bom, de qualquer maneira, sempre o primeiro jogo é um referencial. Bem, o Grenal daqui uma semana, Rafael Serra. Pá, é Grenal Menos histórico, de uma semana. Benfica. Esse Grenal, quem puder ir, tem que ir, porque é o primeiro Grenal de Libertadores, né? Vai dar um rebu. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, Benfica. É o jogo do Facebook, o pessoal vai... todo o Rio Grande do Sul vai estar conectado Do no Brasil. Facebook. Nossa. Não, mas eu digo aqui no Rio Grande do Sul. O que vai ter de reclamação contra o Facebook, Silvio, vai ser Isso um é negócio verdade. absurdo. E a culpa não é do Facebook, a culpa é das operadoras de telefonia. Exatamente. É bom De salientar internet. isso. Internet e telefonia. Isso. O Facebook libera a transmissão em altíssima qualidade. Agora, como ela chega na casa do usuário, não é a culpa do Facebook. A gente sempre fica naquela, mas o jogo pelo Facebook é ruim. Não, o que é ruim é a nossa qualidade de internet geral aqui, que transforma que pega essa qualidade que o Facebook manda e distribui para 1 milhão de pessoas e aí fica uma porcaria. Em relação ao primeiro Grenal, Benfica, o Grêmio vai ter dois acréscimos aí, né? O Jeromel tá de volta e o Jean-Pierre deve aparecer no banco de reservas. No banco, né? No banco. Só assim, Benfica. Olha, só se o Jean-Pierre jogar contra o Pelotas, não sentir absolutamente nada. E aí o Renato resolver daqui a pouco, vamos botar o Jean-Pierre. Porque acho difícil ele aparecer como titular. Tu acha possível isso, Kleber? Acho que não. É muito tempo parado, né? E sente, né? Mais de 5 meses. Muita coisa. Mas a gente já vai poder ver ele no final de semana. Possivelmente vai entrar no jogo. Né? Possivelmente deve entrar no segundo tempo, Vai estar jogar no ali 5, 10 minutos, por aí. Kleber, e esse Grenal, hein, Kleber? A gente já trabalhou em tantos Grenais, mas nunca se viu isso. Um na Libertadores e só pelo Facebook. Mas Silvio podia ser pior, né? Podia ser pior, a dupla Grenal poderia ter se complicado na largada, né? A gente tinha aquela projeção grupo muito parelho, muito difícil, né? O Grêmio um pouquinho à frente dos outros 3 concorrentes, mas o Grêmio obteve um grande resultado e o Internacional um grande futebol. Aquela projeção de que empate no Grenal podia frear a classificação, poderia ser um empecilho. Sim. Né? A essa altura do campeonato, 4 pontos está dentro da cartilha de qualquer um dos 2 times, né? O Grêmio, com a vitória fora, adquiriu uma gordura, que até dar essa tranquilidade de empatar um Grenal e não atravessar nada. Sim. E o Internacional estaria ainda numa situação muito melhor, porque venceu em casa e empatou fora. Né? Olha só, saiu a arbitragem, Saiu a é isso? arbitragem. Então, qual é o árbitro para o Grenal? Para o Grenal da Libertadores, Fernando Rapalini, da Argentina. Da Argentina. Alguém já ouviu falar aí, não? É bom esse árbitro? Mas o Grêmio vai reclamar. Fernando? Não é o Grêmio que tem reclamado ultimamente, meu não, querido. É só uma constatação. Vocês não superaram nem o final do Gauchão do ano passado. Não, ninguém conhece, mas o Cacalo vai reclamar dele. Tu e o Baldasso não superaram nem Quer apostar comigo? Deixa eu terminar de falar, para de me interromper. Vocês nem superaram o Gauchão do ano passado ainda, estão enchendo o saco do Voaden, um pênalti que foi bem marcado. Imagina quinta-feira. Aposto contigo como o Cacalo vai reclamar do árbitro. No ano passado, Leandro Voaden em pênalti bem marcado. Sei lá, eles reclamam do pênalti o pênalti que foi pro VAR que o André errou nas finais lá na arena. Jean-Pierre, eles ficam falando dos caras aí. Não sabe nem o nome. Seu subterfúgio quem tá perdendo. Briga caseira. Não te mete nisso, Cleber. Serra, fica fora. Isso é briga caseira. Então, briga dos chefes eu deixo fora. É isso que se virem. Construtor de piscinas é o Fernando Rapalini. 42 anos. Mas aí é o seguinte, Benfica, não tenho o que reclamar. Argentino, de fora, não tenho o que reclamar. Apitou Emelec e Flamengo lá, na ida ano passado. Os 2-0 pro Emelec. 2-0 pro Emelec. Não tenho o que reclamar. Sugiro que o Grêmio coloque... o Kahneman não vai jogar. Né? Eu acho que não joga, né? Não, qual era a tua sugestão? Bota um argentino para falar com o juiz, né? Porque o D'Alessandro vai falar bastante, né? Não. Estreou em 2011. O Inter tem mais argentinos ainda, inclusive, para falar, né? Ih, vão reclamar disso, quer ver? Porque colocaram um árbitro argentino, aí o Inter tem o D'Alessandro, tem o Musto. Tu acha que o nosso roqueiro dos anos 50, o Cacalo, vai falar sobre isso? Eu posso apostar um almoço e uma janta contigo. Segunda-feira, vou ver o que o Cacalo vai dizer a respeito disso. Muito bem, então a gente tem... A coluna do Cacalo hoje tem uma manchete. O Liverpool é pouco diante do que estou ouvindo do Inter. Ele apitou... Ele afinou, olha o condicionamento já. Ele apitou a final agora da Recopa no Maracanã, Flamengo Independente. Expulsou o Arão naquele lance, né? É isso aí. Esse ano de jogos
Deve ter mais alguma coisinha de Libertadores, apitou bastante no Campeonato Argentino. Apitou esse River e Banfield agora do último final de semana. Muito bem. Pelo jeito é um árbitro importante mesmo. E vamos para a rodada do Gauchão nesse final de semana e a rodada do Gauchão de acesso nesse final de semana para conferir pelo site da federação, é isso, né? fgftv.com.br. Com a equipe do Grupo Bairrista. E esse final de semana tem decisão do Campeonato Argentino. Também é uma grande pedida para quem gosta de emoções fortes. Bairrista Futebol Clube fica por aqui. A gente vai trabalhar muito no final de semana para voltar na segunda com mais uma edição do programa. Tchau, tchau.